Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Quando deixamos de pensar prioritariamente em nós mesmos e em nossa autopreservação, passamos por uma transformação de consciência verdadeiramente heróica. E todos os mitos lidam justamente com a transformação da consciência de um tipo ou de outro. Você vinha pensando de um certo modo, agora tem de pensar de um modo diferente. O herói evolui à medida que a cultura evolui. Moisés é uma figura heróica, por exemplo. Sobe a montanha, encontra-se no topo dela com Jeová e volta com as leis para a formação de toda uma sociedade. É o efeito típico do herói: partida, realização, retorno. Existe uma certa sequência de ações heróicas típicas que podem ser detectadas em histórias provenientes de todas as partes do mundo, de vários períodos da história. Na essência, pode-se até afirmar que não existe senão um herói mítico arquetípico, cuja vida se multiplicou em réplicas em muitas terras por muitos povos. Um herói lendário é normalmente o fundador de algo, o fundador de uma nova era, de uma nova religião, uma nova cidade, uma nova modalidade de vida. Para fundar algo novo, ele deve abandonar o velho e partir em busca da ideia semente, a ideia germinal que tenha a potencialidade de fazer aflorar aquele algo novo. Os fundadores de todas as religiões se consagraram a buscas como essas. O Buda recolheu-se em isolamento, depois sentou-se sob a árvore do conhecimento imortal, onde recebeu a iluminação que iluminou toda a Ásia por 25 séculos. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus se isolou no deserto por 40 dias e dali voltou com sua mensagem. Moisés foi ao topo da montanha e retornou com as tábuas da lei. E você tem aquele que funda uma cidade. Quase todas as velhas cidades gregas foram fundadas por heróis que partiram em expedição e viveram aventuras surpreendentes, a partir das quais cada um fundou uma cidade. Você pode também dizer que a fundação de uma vida, a sua vida ou a minha, desde que vivamos nossas próprias vidas em vez de imitarmos a vida de alguém, provém igualmente do mesmo tipo de busca. No primeiro estágio dessa espécie de aventura, o herói abandona o ambiente familiar sobre o qual tem algum controle e chega a um limiar, à margem de um lago ou do mar, onde um monstro do abismo vem ao seu encontro. Aí há duas possibilidades. Numa história do tipo daquela de Jonas, o herói é engolido e levado ao abismo, para depois ressuscitar. É uma variante do tema da morte e ressurreição. A personalidade consciente entra em contato com uma carga de energia inconsciente que ela não é capaz de controlar, precisando então passar por toda uma série de provações e revelações de uma jornada de terror no mar noturno
enquanto aprende a lidar com esse poder sombrio para finalmente emergir rumo a uma nova vida. Os mitos estimulam a tomada de consciência da sua perfeição possível, a plenitude da sua força, a introdução de luz solar no mundo. Destruir monstros é destruir as coisas sombrias. Os mitos o apanham lá no fundo de você mesmo. Quando menino, você os encara de um modo, como acontecia comigo ao ler as histórias dos índios. Mais tarde, os mitos lhes dizem mais e muito mais. Quem quer que tenha trabalhado seriamente com ideias religiosas ou míticas, lhe dirá que, quando crianças, nós a aprendemos num certo nível, mas depois, muitos outros níveis se revelam. Os mitos são infinitos em sua revelação. Acredito que esta seja a grande verdade do Ocidente. Cada um de nós é uma criatura completa, única, e se for o caso de oferecermos alguma dádiva ao mundo, ela deverá ser extraída da nossa própria experiência e da realização das nossas próprias potencialidades, e não de quem quer que seja. No Oriente tradicional, por outro lado, e no geral em todas as sociedades baseadas na tradição, o indivíduo é moldado em série. Seus deveres lhe são atribuídos em termos precisos e exatos, e não há como livrar-se deles. Quando você se dirige a um guru em busca de orientação espiritual, ele sabe exatamente em que ponto você se encontra no caminho previsto pela tradição, para onde deverá ir e o que deverá fazer para chegar lá. Ele lhe dará uma imagem dele para você usar de modo que você possa ser como ele. Para nós ocidentais, essa não seria uma maneira pedagógica adequada para dar uma orientação. Nós devemos orientar nossos alunos no sentido de desenvolverem as imagens que têm de si mesmos. Aquilo que cada um procura em sua vida nunca existiu antes, em terra ou no mar. É algo que deve provir da potencialidade de experiência exclusiva de cada um, algo que jamais tenha sido e jamais venha a ser experimentado por ninguém mais. Essa é uma das grandes mensagens da mitologia. Eu, tal como me conheço hoje, não sou a forma definitiva do meu ser. Constantemente temos de morrer de um modo ou de outro para aquele nível de ser já atingido. O caminho para descobrir alguma coisa a respeito da sua própria felicidade é concentrar a atenção nesses momentos em que você se sente mais feliz, em que você está realmente feliz, não excitado, não simplesmente emocionado, mas profundamente feliz. Isso exige um pouquinho de autoanálise. O que é que o torna feliz? Não arrede pé daí. Não importa o que as pessoas digam. Isso é o que eu chamo de perseguir a sua bem-aventurança. Não sei de nenhum mito que diga que você não vai sofrer se viver. Os mitos nos dizem como enfrentar, como suportar e interpretar o sofrimento, mas nenhum diz que na vida não pode ou não deve haver sofrimento. Quando o Buda declara que há uma saída para o padecimento, essa saída é o Nirvana, que não é um lugar como o céu, mas um estado psicológico da mente, na qual você se liberta do desejo e do medo. Não creio que exista isso de simples mortal. Cada um de nós tem a possibilidade do êxtase em sua experiência de vida. O que é preciso fazer é reconhecê-lo, cultivá-lo e seguir em frente.
Sempre me sinto incomodado quando as pessoas falam em simples mortais, porque eu jamais conheci um homem, uma mulher ou uma criança simples. A mitologia não é uma mentira. Mitologia é poesia, é algo metafórico. Já se disse, e bem, que a mitologia é a penúltima verdade. Penúltima porque a última não pode ser transposta em palavras. Está além das palavras, além das imagens, além da borda limitadora da roda do devir dos budistas. A mitologia lança a mente para além dessa borda, para aquilo que pode ser conhecido, mas não contado. Por isso, é a penúltima verdade. O importante é viver a vida em termos de experiência e, portanto, de conhecimento, do mistério intrínseco da vida e do seu próprio mistério. Isso confere à vida uma nova radiância, uma nova harmonia, um novo esplendor. Pensar em termos mitológicos ajuda-o a se colocar em acordo com o que há de inevitável neste vale de lágrimas. Você aprende a reconhecer os valores positivos daqueles que aparentam ser os momentos e aspectos negativos da vida. A grande questão é saber se você vai dizer de coração um sonoro sim ao seu desafio.